Bom dia, meu nome é Eli Carlos de Souza Costa, sou aluno da Universidade Federal de Uberlândia, estou cursando a disciplina de Oficina de Prática Pedagógica com o professor Arlindo e hoje eu vim falar um pouquinho sobre onde a educação matemática entra no estudo das equações do primeiro grau. Para já gerar um vínculo, eu resolvi pegar também a dissertação que eu estou usando no meu projeto, que se chama Equações do Primeiro Grau, uma proposta de aula baseada em análises de livros. Os dados da dissertação escolhida. Essa dissertação ela foi apresentada no Profmat, para obtenção do Profmat lá no INPA. O orientador foi o famoso professor Dr. Roberto Imbuzeiro Oliveira. Essa dissertação ela foi feita pelo Alexandre com contribuições da Gabriela em 2013 e apresentada em 2014. O que eu gostei dessa dissertação é que ela traz temas muito bons para a gente discutir. Temas esses que são importantíssimos no ensino das equações do primeiro grau. Temas como os primeiros conceitos, a diferença entre incógnita e variável, a diferença entre sentenças abertas e sentenças fechadas, tudo isso faz com que o aluno consiga entender melhor as equações e sucessivamente o seu método de resolução. Então, iremos ver onde a educação matemática entra trabalhando nesses primeiros conceitos. Nós vemos por aí vários professores que já colocam o método prático de resoluções de equações diretamente para os alunos, não comentam muito bem sobre os conceitos iniciais, sobre as ideias de expressões algébricas, que são muito importantes, sobre a ideia de equilíbrio que tem por trás de uma equação. Então, creio que essa dissertação seja muito boa para esse projeto e esse vídeo inicial. O resumo. Então, o presente trabalho visa a análise de obras direcionadas ao ensino fundamental, na disciplina de matemática, com foco nas equações do primeiro grau com uma incógnita. Tal assunto permite que o educador aplique uma metodologia que desperte o interesse no aluno. Então, é muito importante, como eu havia falado, nós trabalharmos os conceitos iniciais para que esse aluno ele se sinta confortável e também, por que não, interessado nesse assunto. E um meio que eu uso muito nas minhas aulas é trabalhar com aquela ideia das balanças de dois pratos, para a gente trabalhar essa ideia de equilíbrio, para aí então tentar introduzir o conceito das equações. Os tópicos, a minha dissertação aqui então que eu estou estudando, ela tem uma introdução, ela tem uma fundamentação teórica com base nos PCNs, ela traz um pouquinho da teoria de equações, ela traz também uma análise crítica de livros e apostilas. Como assim, uma análise crítica de livros e apostilas? O autor, de forma muito assertiva, ele faz uma análise se os elementos lá dos livros estão numa ordem coerente, se os exemplos estão bons para aquele momento. Então, tudo isso é tratado na dissertação que nós estamos estudando. Então, mais uma vez, esses temas, né, essas ideias didáticas da educação matemática, possibilitando que o aluno consiga entender um pouquinho melhor. Então, todos nós professores temos cada vez mais que tentar observar esse lado e não passar apenas o conteúdo chutado em sala de aula. Também tem um pouquinho sobre a aula que ele sugeriu, sobre equações, utilizando aplicações do cotidiano, que vai ficar para uma sequência do nosso projeto, né, na aula 3. E depois ele faz a conclusão e dá as suas referências bibliográficas. A fundamentação teórica nos PCNs. Então, para quem não sabe, esses PCNs, eles são referências para o ensino fundamental e médio de todo o país.
eles oferecem condições de igualdade para todos os alunos. Essa é a ideia, né? Que por mais que sejam alunos de escola públicas ou privadas, onde nós sabemos que tem uma diferença muito grande de ensino, esses PCNs tentam oferecer uma educação de forma igualitária. Eles não são obrigatórios, eles podem ser adaptados às peculiaridades locais. Então, não significa que eu tenho que seguir à risca esses PCNs. Como foi falado lá no início, eles são referências, mas não necessariamente devem ser obrigatórios dessa forma que foi colocado. E eles são divididos em livros. Temos os PCNs do Ensino Fundamental 1, do Ensino Fundamental 2 e do Ensino Médio. Então, toda essa fundamentação teórica dos PCNs, ela é abordada na dissertação de uma forma muito assertiva, de uma forma muito clara, onde o autor consegue deixar a sua opinião muito bem esclarecida lá para todos os leitores e contribuiu muito para o meu projeto em si. O que o autor ele traz? Quando ele começa a falar das teorias das equações, é importante que nós entendamos, né, os conceitos iniciais. Como assim os conceitos iniciais? Olha para vocês verem. Segundo a dissertação, equação é toda sentença matemática aberta que exprime uma relação de igualdade. Então vamos pensar. Primeira pergunta que poderia ter de um aluno era o seguinte: tio Eli, o que seria uma sentença matemática aberta? Então, em outras palavras, nós veremos que sentenças matemáticas abertas são aquelas que possuem variáveis, né? Então, por exemplo, x mais 4 igual a 9. Esse x, ele possui, né, ele é um valor que está aí por trás e a gente vai descobrir. Quando eu falo variável, eu falei até de forma equivocada. Por que não seria variável? Daqui a pouquinho nós também iremos ver que temos uma diferença muito grande entre incógnitas e variáveis. A palavra equação, ela tem o prefixo equa, que em latim quer dizer igual. Então, nós temos que introduzir essa ideia de que equações trabalham com igualdades. E aqui, esse é o primeiro contato, de forma direta, que o aluno lá pelo 7º ano, 8º ano, ele vai ter com as letras no meio matemático. Então, é muito importante que nós, professores, tomemos muito cuidado com a introdução desse conteúdo aí no ensino fundamental. Então, aqui coloquei alguns exemplos de equações. 2x mais 8 igual a 0 e 5x menos 4 igual a 6x mais 8. Agora, nós iremos ver um pouquinho mais sobre esses assuntos e esses temas corriqueiros que precisam ser detalhados. Então, o primeiro era a gente conversar o que é uma sentença aberta. De forma bem grosseira, só para nós comentarmos aqui, são sentenças que possuem, né, letras. Letras. Aqui eu não fui muito feliz na palavra variáveis, porque o meu exemplo, x mais 4 igual a 9, ele tem um valor a ser descoberto, que é o valor de x, que claramente ali é 5, ok? Porém, nós vamos ver na próxima parte que este x ele não seria chamado de variável, e sim de incógnita, porque ele possui um único valor. Então, essas diferenças são muito importantes para serem explicadas no ensino fundamental. Ok? Olha o exemplo 2. Estes exemplos aqui não são equações. 4 mais 8 igual a 7 mais 5. Por que não são equações? Porque não são nem sentenças abertas. Então, olha para você ver. Se o professor volta na definição de o que era uma equação, ele poderia justificar que não seria equação porque não é nem uma sentença aberta. E lá precisaria ser uma sentença aberta para ser uma equação.
ok? Então, esses detalhes são muito importantes no ensino das equações de primeiro grau para alunos do ensino fundamental. Seguindo aqui, agora sim, iremos entender a diferença entre incógnita e variável. Então, observe este primeiro exemplo aqui, 2x mais 6. Nós vamos, a partir desse exemplo, justificar o que é uma incógnita. Então, observe que, neste caso, o x possui um único valor a ser encontrado. Se vocês percebem, o número que multiplicado por 2 e somado com 6 dá zero, teria que ser o menos 3, não é isso? 2 vezes menos 3 é menos 6, menos 6 mais 6 é igual a zero. Então, nós teríamos uma relação de igualdade neste caso. Então, a solução, a raiz dessa equação seria o menos 3. Ou seja, este valor de x, ele assume apenas o menos 3. Quando assume apenas um valor, nós chamamos essa letra de incógnita. E agora, para explicar o que é uma variável, nós vamos pegar um outro exemplo. O exemplo x mais y igual a 3. Então, observe que, neste caso, para cada valor de y que nós temos, nós encontramos um valor diferente para x. Então, por exemplo, suponha que o valor de y seja zero. Então, o x ele seria 3. Se o y fosse 1, então o x seria 2, e assim por diante. Então, nós temos alguns exemplos aqui onde esse x já não tinha um valor único. Nesse caso, então, nós chamamos o x de variável. Por meio desses dois exemplos, nós conseguimos observar que esta sentença aberta, então, aqui no caso, nós não chamaríamos de variável, e sim de incógnita, ou seja, possuiria apenas um valor. Tudo bem? Então, é muito importante que nós comecemos a observar esses detalhes. E, com isso, né, para ensinar de uma forma mais limpa, uma forma onde o aluno vai conseguir diferenciar todas esses temas, ok? Para finalizar aqui o nosso estudo sobre a educação matemática, como que isso interfere no ensino das equações e também mostrar um pouquinho para vocês da dissertação escolhida, o autor também ele traz uma análise crítica de livros e apostilas no último capítulo. E eu achei esse capítulo muito positivo. Por quê? Porque a partir dessa análise crítica, nós conseguimos refletir sobre vários aspectos. Será que o conteúdo foi dado de uma forma coerente? Será que a ordem que eu ensinei estaria numa forma coerente? Os livros também, eles podem conter erros. Será que algum determinado livro, o livro que você está trabalhando, você conferiu todos esses exemplos antes de passar para o aluno em sala de aula? É muito importante, pois além de mostrar credibilidade, você também mostra organização. Acho muito importante. Outra coisa que o autor percebe é se, comparando, né, vários livros, se essas definições estão completas. É muito importante, então, nós oferecermos isso para os nossos alunos. Se os livros são objetivos, se ele dá muitas voltas, se o conteúdo está adequado aos PCNs, se os exemplos refletem a realidade dos nossos alunos. Então, tudo isso forma um conjunto de utilidades muito importantes para o ensino das equações do primeiro grau. Então, essa análise crítica, ela é muito importante. E futuramente, no nosso projeto, ela vai ser muito, muito usada, principalmente na construção do nosso e-book, porque quando nós estamos escrevendo, né, nós temos que pensar nisso. Será que eu estou colocando numa ordem legal? Será que eu estou tendo erros, seja de digitação, seja erro de definição? Será que falta alguma coisa para deixar a minha definição completa? Será que nos meus exemplos eu não deixei algum erro de cálculo, um erro de formatação?
Será que a minha linguagem está boa? Será que eu fui objetivo quando eu precisava ser objetivo? Coloquei alguns exemplos que refletem a vida dele, que ele consegue utilizar essas equações no cotidiano? É muito importante. Será que eu consegui adequar, na medida do possível, aos PCNs? Então, tudo isso é muito importante para que nós possamos desenvolver um ensino de qualidade. Todo este conjunto, né, de estratégias, de análises, são muito importantes para o ensino das equações do primeiro grau no ensino fundamental. No mais era isso. Aguardem os próximos vídeos, onde nós vamos conversar um pouquinho mais sobre a teoria de equações do primeiro grau. Um abraço e boa tarde a todos.